Fala, torcedor vascaíno. Hoje é dia 21/8 de 2024, dia hoje do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. 126 anos de muita história e tradição. O clube que tem a história mais bonita do futebol mundial. E o Vasco tem adversário definido pela Copa do Brasil. Maurício Lemos recusou a proposta do Vasco. E o Pedrinho deixou claro que tem negociações sim com algumas empresas para adquirir a Vasco SAF, mas que não teve nenhum contato de grupos árabes. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos parabenizar a todo o torcedor vascaíno, ao clube pela sua existência, a gente que tem um amor infinito pelo nosso clube. Eu amo muito o Vasco da Gama e hoje o nosso clube completa 126 anos de muita história e tradição, o clube que tem a história mais bonita do futebol mundial. Então o Vasco postou nas suas redes sociais, vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Sobre os peitos leais vascaínos brilha a cruz gloriosa de Malta. Corações varonais leoninos que o amor pelo Vasco ainda exalta. Então, Vasco completa hoje 126 anos de muita história e tradição. Parabéns para todo mundo. Parabéns, obviamente, para você que torce para o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos começar falando agora sobre notícias e informações. É sobre o confronto que está definido da Copa do Brasil. Ontem a gente fez uma live acompanhando esse sorteio. Então, quem não assistiu, assiste lá a live também. Primeiro, quero que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo, que me ajuda muito, tá bom? O Vasco tem seu adversário definido pela Copa do Brasil nas quartas de final. O confronto é contra o Atlético Paranaense. Isso mesmo, o Vasco vai enfrentar o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida já tem data marcada. O jogo de ida vai ser em São Januário e infelizmente a gente vai decidir lá na casa deles. Então, a data base é dia 28/8, mas não tem data ainda certa de qual vai ser o dia realmente do jogo. A gente não sabe se vai ser dia 20, vai ser quarta-feira ou quinta-feira, a gente não tem essa ideia ainda. Mas a data base é dia 28/8, dia 28 desse mês, tá bom? O jogo de volta acontece na Liga Arena, Arena do Atlético Paranaense, vamos conhecer, que a gente conhece pela Arena da Baixada, né? E data base do jogo da volta é dia 12/9, 12 de setembro. As datas e horários serão confirmadas posteriormente. Então, informação importante para o torcedor vascaíno, que quer muito ir para o jogo do Vasco. A gente que, inclusive, vai ter jogo segunda-feira agora contra o Atlético Paranaense novamente. Então, a gente já vai conhecer como é o elenco. Para quem não acompanha nosso canal, tem live todos os dias aqui no canal durante a tarde. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre esse elenco do Atlético Paranaense aí, para a gente ver como que funciona aí, tá bom? Então, tamo junto. Confronto definido do Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, quartas de final. Se Deus quiser, a gente passa também. Minha opinião, eu acho que a gente podia pegar, tem times mais fracos, obviamente, que é o Corinthians e o Juventude. Para mim, na minha opinião, são dois clubes que a gente conseguia passar, não tranquilamente, mas a gente conseguiria passar mais fácil. E o Atlético Paranaense vinha em seguida, eu acho, né? Pra mim, na minha opinião. Porque depois tem o Galo, tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro e tem o São Paulo. Então tem alguns clubes que são bem chatos de jogar. Tem o Bahia fora de casa. Então, eu acho que tá bom o Atlético Paranaense. Não vamos reclamar muito. E aí, seguindo, a gente vai falar agora sobre Maurício Lemos. Chegou ao fim essa novela que não acabava nunca sobre esse tal desse zagueiro. E a informação é a seguinte, do Gilbert 10MR, é que, atenção, o Maurício Lemos recusou a proposta do Vasco. Os clubes se acertaram, Vasco e Atlético Mineiro, mas o atleta não fechou com o Vasco. Maurício Lemos tem contrato com o Galo até dezembro de 2025, então dezembro do ano que vem. E recebe aproximadamente R$400 mil mensais. Não é um salário tão alto, obviamente. Para nossa realidade é muito alto, mas para dentro do futebol não é um salário tão alto, tão exorbitante, como tem alguns jogadores do Vasco que recebem bastante dinheiro, como o Paí, recebe mais de R$1 milhão. E, inclusive, a gente vai aparecer nesse vídeo aqui agora a entrevista do Pedrinho falando sobre os jogadores que recebem mais de R$450 mil e não tá nem sendo relacionado.
Então o Pedrinho falou bastante nessas entrevistas, eu vou colocar já já o vídeo para vocês verem, tá bom? Então essa informação, acabou esse fim, graças a Deus o fim dessa novela aí, infelizmente não deu certo essa negociação com o Maurício Lemos, então a informação que a gente tem também é que o Vasco já tá negociando com outros jogadores, com outros zagueiros para chegar no lugar do Maurício Lemos, ok? Informação importante para você, torcedor vascaíno, ficar bem informado. E aí seguindo, teve um outro zagueiro que foi sondado, não sondado, mas é uma indicação do antigo scout do Vasco, ele mesmo, o Wiltor Bastos. É o antigo scout do Vasco. Hoje em dia o Vasco contratou o antigo scout Atlético do Flamengo, perdão, da Mulambada. Hoje em dia o scout do Vasco é a ex-Mulambada, que montou esse elenco qualificado do Flamengo hoje em dia. Então ele tá chegando para agregar muito aí no Vasco, esse baita desse scout aí. E aí o scout antigo do Vasco era esse senhor aí, o Wiltor Bastos. O Wiltor Bastos, como você quiser falar. E esse cara, ele indicou o Marlon, o zagueiro ex-fluminense, ao Vasco. Ele foi, o Wiltor Bastos era o scout do Vasco, então ele indicou o Marlon para a diretoria. Informação importante do Vene Casagrande. E atualmente o Wiltor Bastos está no Atlético Paranaense. Então boa sorte para o Atlético Paranaense, está levando o Prachete, está levando o Wiltor Bastos. Então deixa eles lá com essas furadas aí, porque o Wiltor Bastos, para quem não sabe, era o scout do Vasco durante muito tempo. Então esses elencos mal montados aí do Vasco, passa muito pela mão desse senhor aí, que saiu do Vasco, graças a Deus. E aí, o Wiltor também indicou o zagueiro aos dirigentes do Furacão. Então, o Atlético Paranaense está nessa furada também. Que teve indicação do scout, o Wiltor Bastos, do Marlon, para a diretoria do Furacão. Então, seja o que Deus quiser para eles, que se virem lá com esse scout, com esse zagueiro aí. Que para mim, na minha opinião, eu assistia bastante jogos do Fluminense e não gostava nem um pouco desse zagueiro, não era nem utilizado no Fluminense. E esse scout já queria indicar esse cara pro Vasco. Inacreditável. Graças a Deus a gente se livrou desse scout incompetente aí, tá bom? Então, seguindo, vamos falar um pouco agora sobre o informativo do jogo de segunda-feira. O jogo que acontece dia 26 de agosto. Dia 26/8. Então, informações sobre os ingressos. Vasco contra o Atlético Paranaense. A gente vai enfrentar o Atlético Paranaense 3 vezes, gente. A gente vai, pra quem não sabe, a gente vai ter o Atlético Paranaense agora, pelo Brasileirão segunda-feira. E aí, talvez dia 28, a gente enfrenta o Atlético Paranaense novamente na Copa do Brasil. E aí depois, dia 12, enfrenta o Atlético Paranaense. E aí depois o Flamengo. Então, a gente vai enfrentar 3 vezes o Atlético Paranaense. A gente vai conhecer muito o time do Atlético Paranaense, inclusive. Tá bom? Então, a abertura da venda dos ingressos para o jogo de segunda-feira, que acontece às 21 horas no São Januário, está aberta. Vai abrir 10 horas da manhã. Então, fica ligado aí no seu celular, no seu computador, para você comprar o seu ingresso para o jogo de segunda-feira. Tamo junto? Informação dada para vocês. E aí, seguindo, vamos falar um pouco agora sobre o Pedrinho, o que ele falou. Então, tá ali. Créditos, obviamente, para a página ali, Opinião Vascaína do Twitter, que trouxe essa informação, esse vídeo aí pra gente colocar aqui na tela para vocês. Ele colocou: as saídas dos jogadores não aliviaram nem 1 milhão na folha salarial do Vasco. Para quem não sabe, quem saiu? Praxedes, Serginho, Cleiton Silva, mas quem? Zé Gabriel. 4 jogadores saíram no Vasco. E o Vasco quer emprestar mais jogadores, obviamente. E aí, o Pedrinho falou: jogadores que não eram nem relacionados, ganhando 480 mil reais, segundo o presidente Pedrinho. O Vasco continua arcando com a metade do salário da maioria desses atletas. Então, ele tá falando desse salário aqui de 480 mil reais, talvez seja do nosso querido Galdames, o chileno, que a gente não tá conseguindo negociar de jeito nenhum. E eu vou colocar o texto aí na tela para vocês, da fala do Pedrinho, falando sobre esse salário de um jogador que não tá nem sendo relacionado. Vamos dar um play aqui no vídeo e acompanhar com vocês. Superficial que só aliviar a folha ali, mas para você aliviar a folha é muito difícil. Nós estamos falando de jogadores que ganham 480 mil reais, que nem relacionados são. E aí como é que você faz essa negociação? Como é que você dilui isso? Qual o time que tem condição de pagar metade disso? Então, assim, é lógico que a gente conseguiu esvaziar um pouquinho a folha, mas muito aquém de você diluir ela com um pagamento integral desses atletas, onde a gente teria aí, de repente, uma brecha na folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais.
É muito distante disso. Essa folga de 1,5 milhão, não. Então, assim, superficial aqui. Então, ó, vídeo importante do Pedrinho falando sobre os jogadores que estão no Vasco, que não estão nem sendo relacionados e ganham 480 mil reais. Cara, inacreditável como a 777 bagunçou o Vasco. Então, cara, é que eu falo pra vocês, em vez de cobrar o Pedrinho, cara, cobrem, obviamente, os incompetentes que colocaram a 777 dentro do Vasco. O que tá acontecendo com o Vasco hoje em dia não é culpa do Pedrinho, gente. O Pedrinho, obviamente, derrubou a 777, por quê? Porque o buraco ia ficar mais baixo daqui a um tempo. Então, ele, obviamente, se preparou e derrubou a 777 logo. E aí, agora, a gente tem que arcar com essas dívidas aí da 777. E aí, seguindo essa matéria agora da TNT Sports, um vídeo aqui da TNT, é que o fundo árabe no Vasco é mentira. O presidente Pedrinho desmentiu essa história sobre a possível venda da SAF vascaína. Então vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho aqui o vídeo também. Mentira. Fundo árabe, não. Fundo árabe nunca teve. Mas com outro fundo existe negociação? Assim, o problema é, outra vez, o problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. E isso é debatido como se fosse a maior verdade do mundo. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa. E eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, ó, ele deixou claro sobre esses fundos aí árabes que não tem realmente nada. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso. O que eu acho, minha opinião, eu acho que o Pedrinho tá falando a verdade. Eu acho que realmente não tem nenhum desse fundo árabe. A gente ficou um pouco contente com isso, porque querendo ou não é muito dinheiro entrando dentro do Vasco. Só que a gente tem que entrar na realidade. Como o Pedrinho disse na entrevista, obviamente, pode ser que ele esteja mentindo e aí tá em negociações com o fundo árabe? Pode estar. Mas eu acho que o Pedrinho não mentiria, tá bom? Eu não tô falando de mentir mesmo. Tô falando de mentir por conta de negociações, que é muito importante. Ele não falar sobre essas negociações que está, obviamente, entendeu? Então é muito importante. Por quê? Porque ele falando que está em negociações com a empresa da Arábia, as outras empresas não vão estar interessadas no Vasco mais. Então, obviamente, ele pode estar mentindo por conta disso, de negócios, mas eu acho que ele não está mentindo, ele está falando a realidade. Eu acho o Pedrinho muito transparente com a torcida, e isso é bastante importante, coisa que a gente não vê com os outros presidentes, né? Então é muito importante de verdade essa informação aí, esses vídeos aí que eu coloquei na tela para vocês, tá bom? Então, cara, se você acompanhou o vídeo até agora, muito obrigado pelo seu apoio. Deixa seu like aí, sejam muito bem-vindos ao meu canal Sentimento Vascaíno, que é muito importante de verdade, tá bom? Grato por tudo, muito obrigado de verdade. Tamo junto, saudações vascaínas, e até a live daqui a pouco, trocando uma ideia, a gente vai falar sobre os confrontos do Atlético Paranaense e Vasco e tudo mais. Tamo junto, saudações vascaínas, é nóis.